Boa noite a todos. Me ouvem bem? Bom, já nos colocamos na posição de meditação. Mantemos nossa coluna ereta, nossas pernas cruzadas. Nossa cabeça levemente inclinada para frente. Os olhos entreabertos. Sinta somente o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Leve sua mente até o topo da sua cabeça. Visualize entre seus olhos, um pouco acima deles, uma esfera de luz branca. E essa esfera de luz branca expande luminosidade em todas as direções. E ao se conectar com o topo da cabeça, com o tigre de luz branca, nós nos conectamos diretamente ao nosso corpo. Que é o corpo como o corpo iluminado de todos os Budas. E ao nos conectarmos ao corpo, nós nos conectamos à quietude. A quietude do corpo, a presença do corpo. Quando nós nos perdemos em nossos traços kármicos, quando somos acometidos pela raiva, pelo apego, pela ignorância, pelo orgulho, pela inveja, ou por qualquer veneno mental, imediatamente nós levamos nossa consciência até o topo da cabeça, nos conectamos
a esse tigre branco no topo da cabeça e tomamos refúgio em nosso corpo físico, na quietude e presença do corpo físico. Nós nos aterramos. Mantenha sua consciência no topo da cabeça e se permita sentir a presença desse tigre branco, marcado pela sílaba A, que te conecta diretamente ao corpo iluminado de todos os Budas. Que a tradição chama de Palácio da Grande Bem-aventurança. Sinta o pulsar do tigre, sinta a presença do chakra. E toda vez que nós nos encontrarmos perdidos, flutuando pelos traços kármicos, flutuando com o vento kármico, que nos joga de um lado para o outro, nós simplesmente trazemos toda a nossa atenção para o corpo, para a esfera de luz branca no topo da cabeça, para a sílaba A. E recordamos que nosso corpo é puro, que o corpo físico é o espaço de refúgio, espaço de refúgio seguro. No momento de raiva, lembre-se do teu corpo. No momento em que você for assolado pelo traço kármico da raiva, leve tua consciência até o topo da cabeça, se conecte à pílula branca, se vincule diretamente ao corpo físico. Leve tua consciência até a altura da garganta.
Sinta a mais ou menos 2 dedos acima de onde os ombros se conectam ao pescoço, uma esfera de luz vermelha, marcada pela sílaba Hum. Sinta a presença do chakra. Sinta o movimento dele na altura da garganta. E se conecte à sua fala. Ouça a sua fala. Quantas vezes, assolados pelo apego, nós não ouvimos aquilo que dizemos? Quantas vezes, movidos pelos traços kármicos, nós nos perdemos na fala? Então nós levamos nossa consciência até a garganta. Permanecemos com a consciência ali até sentir o movimento desse tigre vermelho que emana luz a partir de nossa garganta. E que nossa ignorância, nosso apego ao traço kármico, pode transformar essa fala em fala de dor, as nossas expressões de fala em fala não compassiva, em fala que divide. Então mantemos nossa consciência na altura da garganta, nessa esfera de luz vermelha, e nos conectamos diretamente àquilo que está para além da fala. Que é a vacuidade da fala, que não é nem a fala nem a não fala, mas que é o silêncio. Por um instante, se vincule a essa esfera de luz vermelha, se refugie no silêncio e por um instante se permita não seguir as vozes internas e externas. E permanecendo com a consciência na altura da garganta, simplesmente experimente o silêncio. Sinta que esse tigre da garganta se expande, emanando luz vermelha em todas as direções, enquanto você experimenta silêncio. Leve sua consciência até o seu coração. Visualize uma esfera de luz azul no seu coração.
Essa esfera de luz azul está marcada pela sílaba Hum. E ao se conectar a ela, você se conecta a uma abertura, a uma espaciosidade. Sinta seu peito abrindo, sinta o espaço se abrindo. E você se conecta ao espaço. Sinta o seu coração, o chácara cardíaco, emanando luz azul, se abrindo na perspectiva do espaço. Visualize que o espaço em que você está, o lugar em que você está, se dissolve no espaço. Seu corpo se dissolve no espaço. E permanece somente presença. Por um instante, repouse. Repouse sua mente e coração na perspectiva da presença. Se você tem dificuldades, visualize-se flutuando no céu e num instante seu corpo todo se dissolve e permanece somente a presença. Quando chegam as dificuldades, quando os traços kármicos se manifestam, se tornam ações, se tornam destino. Quando os traços kármicos revelam tudo aquilo que nós plantamos e surgem como um momento de colheita, quando eles florescem, ora positivo, ora neutro, ora negativos, nós conectamos-nos ao nosso coração, simplesmente abrimos espaço. Se algo nos faz sofrer, é porque nós ainda não abrimos espaço suficiente. Abre espaço. Conecte-se à espaciosidade, que é só abertura. Experimente essa abertura alegre
equânime, compassiva e amorosa. Quando nós nos conectamos a essa abertura, a mente-céu, que é como espaço, nós somos capazes de acolher, de amar, de nos alegrarmos e de olharmos para todos os seres, inclusive nós, com equanimidade. Por um instante, repouse nessa abertura. Muito bem. Movimente-se. E hoje nós damos sequência, então, ao nosso estudo, à nossa discussão e leitura dos yogas do sonho e do sono. Nós chegamos num ponto bastante importante. Nós discutimos a ignorância nos outros 2 ou 3 encontros. Nós chegamos num tema extremamente importante dentro da prática tibetana, dentro da prática budista, que é o tema do karma, né? Os traços kármicos, a perspectiva do karma. Quando nós, ocidentais, ouvimos essa palavra karma, nós estamos ainda muito, de alguma forma, contaminados com a perspectiva europeia que vem de karma com os movimentos, principalmente com os movimentos evolucionistas. Então, nós temos lá na sociologia Augusto Comte, depois nós temos a constituição de um pensamento que vai trazer muitos elementos da cultura budista, da cultura tibetana, entre elas o karma, só que sempre numa perspectiva evolucionista, como se uma vida depois da outra, os traços kármicos fossem trazendo para nós um amadurecimento em perspectiva quase que científica de uma evolução contínua. Karma, na tradição, é basicamente ação e resultado. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem um resultado. Isso é karma. Ação e reação. Ação e resultado. Os tibetanos dizem que se nós plantamos arroz, nós só podemos esperar colher arroz. E muitas vezes nós plantamos arroz querendo colher outra coisa. Então, karma nada mais é do que resultado de uma ação. O resultado de uma ação que vai gerando uma série de outras coisas e toda a originação interdependente nessa relação
entre causas e consequências. Mas o Rinpoche agora, nesse momento do estudo, ele nos leva a olhar e discutir um aspecto muito importante relacionado não só à nossa prática espiritual, mas também à formação do nosso eu, da nossa personalidade. Mas aqui a gente não pode confundir personalidade com a perspectiva psicológica da personalidade, mas sim começar a entender uma relação que existe em nossa mente, principalmente na superfície dela, na medida em que começam a surgir e nós começamos a alimentar o que o Rinpoche vai chamar de traços kármicos, que podem ser características, que podem ser elementos, que podem ser uma série de coisas, mas que vão, aos poucos, sedimentando na superfície da nossa mente e como que gerando um modo de ser no mundo a partir desses traços kármicos. Pegando um exemplo mais, assim, mais direto, né? Se nós conhecemos pessoas que são amorosas, essas pessoas tendem a encontrar e gerar amor onde quer que elas estejam. E todos os espaços em que essas pessoas estão tendem a ser espaços em que há essa energia amorosa. O mesmo ocorre ao inverso. Por exemplo, pessoas que são, por natureza, belicosas, pessoas que têm muita raiva. Esse traço kármico da raiva acaba se manifestando em praticamente tudo que essas pessoas fazem. Então, elas carregam o traço kármico da raiva e, ao mesmo tempo, alimentam esse traço kármico da raiva na medida em que, por onde elas estão, aquilo que elas fazem, elas reforçam esse karma. Ou seja, pessoas que têm raiva, muita raiva como característica, elas sempre encontrarão situações para que a raiva floresça. Pessoas que têm muito apego, elas sempre produzirão situações em que o apego floresce, assim como a raiva, assim como a ignorância. Porque isso como que vai formando o traço kármico. E se nós operamos na dinâmica dos traços kármicos, nós operamos na superfície da mente. Então, é comum que pessoas que, ou nós mesmos, temos muita raiva, tudo que a gente for fazer, a raiva vai aparecer. Porque é um traço kármico. Porque o refúgio interno, que não está na perspectiva direta da prática dos yogas do sonho, mas está ali, é tão importante, porque ele vai nos levar a se conectar com o corpo, com a fala e com a mente, com a quietude do corpo, com o silêncio da fala e com a espaciosidade da mente, nos levando a não permanecer na dinâmica do traço kármico, a não operar na dinâmica do traço kármico que se manifesta, mas a se vincular à base, ao espaço, à abertura, à quietude e ao silêncio. Então, se no momento em que a raiva surge, que o veneno se manifesta, nós conseguimos nos vincular ao corpo, à fala e à mente, nós começamos a romper com a dinâmica dos traços kármicos e encontrar espaço. Enquanto nós operamos, quanto mais operamos nos traços kármicos, mais na superfície da mente estamos. E a superfície da mente é onde o vento kármico nos leva de um lado para o outro.
na medida em que nós conseguimos descer à base, fazer a experiência direta do que os tibetanos chamam de Kunshi, nós começamos a olhar para o traço kármico como algo que surge, algo que vem como expressão, mas dependerá do praticante de nós seguir ou não. A cultura em que vivemos nos condiciona, mas levamos conosco as sementes do condicionamento onde quer que a gente vá. Se somos condicionados a ter raiva, para onde nós formos, nós levaremos a raiva. O apego, nós vamos carregar isso. Tudo que nos incomoda está, na verdade, em nossa mente. Esse é o nó central. Porque o que nos incomoda não está fora. O que nos incomoda não está fora. É muito interessante quando nós estamos começando na prática, quando alguém nos diz não há nada fora da sua mente que seja tão poderosa ao ponto de te mover a fazer algo ou deixar de fazer. Mas é muito mais fácil a gente colocar a culpa, a responsabilidade pelas nossas decisões fora de nós. Então, sempre nós olhamos para fora e entendemos ou imediatamente concedemos ao outro a responsabilidade do estado em que nós estamos, da forma com que nós pensamos e das decisões que nós tomamos. Efetivamente, tudo que nos incomoda está dentro de nós, não fora. Então, se nós vemos algo fora e isso nos incomoda, é porque há algo em nossa mente, na superfície dela, que se incomodou. Por isso, semana passada, a gente chamava atenção para a perspectiva do dualismo, da visão dual, da mente dual e do perigo da mente dual. Porque o que está nos incomodando não é o que nós estamos vendo, mas é sim o nosso olhar. É a forma com que nós olhamos. Alguns ensinamentos, eles vão muito na direção de ensinar a amar com os olhos, que é ter compaixão por absolutamente tudo aquilo que os olhos tocam. Não amar com o coração, mas assim, amar com o coração, mas amar a tudo aquilo que os olhos tocam. Culpamos o meio em que vivemos e a nossa situação pela infelicidade, e acreditamos que, se pudéssemos mudar as condições, seríamos felizes. Mas a situação em que nos encontramos é apenas a causa secundária do nosso sofrimento. A causa principal é a ignorância inata e o desejo que resulta dela, de que as coisas estejam diferentes do que realmente são. A nossa expectativa de que as coisas sejam diferentes do que elas são cria em nós essa perspectiva de sofrimento e de insatisfação. Esse é um ponto importante, porque quando nós falamos do sofrimento em português, nós não nos conectamos à palavra sânscrita, dukkha, que é basicamente insatisfação. A insatisfação que nós temos em todos os espaços, os lugares e naquilo que fazemos. Não nos sentir satisfeitos. Mas quem não está satisfeito? Quem não está satisfeita? É a própria mente.
É ela que está sempre procurando um espaço de completude pela sua própria insatisfação. Talvez nós resolvamos escapar do estresse da cidade, mudando-nos para o litoral ou para as montanhas. Ou podemos deixar o isolamento e as dificuldades do campo pela agitação da cidade, uma tentativa de buscar satisfação. A mudança pode ser boa, porque as condições secundárias são alteradas. E o contentamento pode ser encontrado, mas somente por pouco tempo. A raiz do nosso descontentamento muda-se conosco para a nossa nova casa. E a partir dela, desenvolve-se novas insatisfações. Logo, somos pegos novamente pelo turbilhão da esperança e do medo. Esperança e medo estão nessa dinâmica da expectativa de que as coisas sejam diferentes, ou do medo que elas sejam diferentes. Porque, basicamente, esperança e medo estão conectadas à nossa briga, luta contra a impermanência. A esperança de que tudo fique bom e permaneça assim, e o medo de perder aquilo que está estável, minimamente estável. Ou podemos até pensar que se tivéssemos mais dinheiro, ou um sócio melhor, ou um corpo, um emprego, ou uma educação melhores, seríamos mais felizes. Mas sabemos que isso não é verdade. Os ricos não estão livres da insatisfação, do sofrimento. Um novo sócio vai nos deixar insatisfeitos por alguma razão. O corpo vai envelhecer. O emprego vai se tornar menos interessante. E assim por diante. Quando achamos que a solução para a nossa infelicidade pode ser encontrada no mundo exterior, nossos desejos só poderão ser saciados temporariamente. Por não compreendermos esse fato, somos arremessados, ora numa direção, ora em outra, pelos ventos do desejo, pelos ventos kármicos, sempre inquietos e insatisfeitos. Somos governados pelo nosso karma e estamos o tempo todo plantando sementes de uma futura colheita kármica. Essa maneira de agir não somente nos distrai do caminho espiritual, como também nos impede de encontrar satisfação e felicidade em nossa vida diária. O refúgio interno, que é essa prática que nós fizemos no começo da sessão, ele nos conecta a uma perspectiva muito interessante. Por que interessante? Porque quando nós compreendemos que o nosso corpo é o corpo iluminado de todos os Budas, que nossa fala é a fala iluminada e nossa mente é a mente iluminada, o espaço seguro é interno. É o nosso corpo, é a nossa fala e nossa mente. Quando nós fazemos as práticas de refúgio externo, que visualizamos os Budas, as deidades, nós sempre o fazemos na perspectiva de que o que está diante de nós não é diferente daquilo que nós somos. Porém, com a ignorância, nós não percebemos. Por isso, quando nós ficamos buscando a satisfação e a solução para os problemas de forma alheia à nossa mente, fora de nós, nós sempre encontraremos soluções temporárias para os problemas. Nós sempre encontraremos soluções quase que inúteis
a médio e longo prazo. Uma alegria, talvez, momentânea, mas que em pouco tempo já se torna, né, um sofrimento também. Enquanto nos identificamos com o apego e aversão da mente em movimento, produziremos as emoções negativas que nascem da discrepância entre o que queremos, o que é e o que nós queremos. Eu vou ler de novo. Enquanto nos identificarmos com apego e aversão da mente em movimento, produziremos as emoções negativas que nascem da discrepância entre o que as coisas são e o que nós queríamos que elas fossem, a insatisfação. As ações geradas a partir destas emoções, que inclui quase todas as ações das nossas vidas, deixam em nós traços kármicos. Os traços kármicos, então, eles começam a se formar exatamente em nossa insatisfação. Quando nós, de alguma forma, queremos que o mundo ou que nós mesmos sejamos diferentes daquilo que nós somos. Karma significa ação. Traços kármicos são os resultados das ações que permanecem na consciência mental e influenciam nosso futuro. Esse é um ponto muito explorado na cultura tibetana. Porque uma vez que nós definimos traços kármicos, esses traços kármicos que nós definimos e acumulamos, eles tendem a amadurecer. Ora, se nós passamos a vida inteira plantando arroz, em algum momento nós vamos colher esse arroz. Se nós passamos a vida inteira tendo determinadas ações, em algum momento nós vamos ter os resultados dessas ações. Então, o tibetano, ele olha para essa perspectiva e diz, se há esse traço kármico, ele tende a florescer. Então, eles permanecem em nossa mente, na medida em que a nossa interpretação do mundo cria insatisfação, essa insatisfação associada aos venenos, apego, inveja, raiva, todos eles, criam traços que se tornam tão fortes em nossa mente que direcionam o porvir, que direcionam o futuro, influenciam nossa vida futura. Podemos entender parcialmente traços kármicos se pensarmos nele como sendo o que no Ocidente costuma se chamar tendências do inconsciente. São inclinações, padrões de comportamento interno e externo, reações profundamente arraigadas. Esses traços kármicos e reações profundamente arraigadas, quando nós convivemos muito tempo com uma pessoa, nós sabemos exatamente como ela reagirá a depender do problema, a depender da situação. Por quê? Porque formou um traço kármico. É quase que como uma crosta. E essa forma, essa crosta, ela direciona. Isso é traço kármico. Então, a depender de como nós sedimentamos esses traços e quando nós não conseguimos agir de forma a romper com eles. Se sentimos muita raiva e alimentamos a raiva, quando a raiva surgir, nós teremos raiva. E as reações virão a partir daí. Com padrões de comportamento profundamente arraigados, conceitualizações habituais. Elas ditam nossas reações emocionais diante das situações e o nosso entendimento intelectual, bem como os hábitos emocionais característicos e nossa rigidez
intelectual. Elas criam e condicionam cada resposta que temos, normalmente, para cada elemento de nossa experiência. Como nós identificamos um traço kármico? Quando nós conseguimos identificar que para uma determinada situação nós sabemos exatamente como nós reagimos. E essa reação é inconsciente. Não é uma reação consciente. Porque o comportamento, o traço, ele ficou tão arraigado, tão rígido, tão duro, que nós não conseguimos pensar de forma diferente. Nós não conseguimos olhar numa outra perspectiva. Para a gente conhecer nossos traços kármicos, é muito interessante fazermos algumas práticas que nos ajudam. Por exemplo, ter compaixão por aquilo que nós mais odiamos. O simples fato de nós odiarmos algo já revela um traço kármico. Quem seria a pior pessoa para você? O simples fato de eu falar isso já surgiu em sua mente uma pessoa famosa, como o Rinpoche chama. Essa pessoa famosa, ela é tão famosa que eu dou tanta importância para ela ao ponto de eu odiá-la, ao ponto de eu ter raiva. Agora, olha diretamente para ela. Perceba que a raiva não está nela. A raiva está em você, está no seu olhar, está no traço kármico. Então, as práticas espirituais, elas nos levam a flexibilizar a mente. E a flexibilização nos ensina a amar com os olhos. Então, inclusive aquilo que odiamos, o nosso maior veneno, o nosso maior medo, quando nós olhamos diretamente para ele, nós percebemos que ele não tem realidade em si. E que está ali uma pessoa como eu, frágil, e como eu, sem nenhuma importância. A importância, a criação, a manutenção dessa dor, a manutenção desse sofrimento, criar e tornar esse ser uma pessoa famosa, o fruto da nossa mente, o trabalho da nossa mente, é o resultado de um traço kármico. Vejamos um exemplo de traços kármicos num nível grosseiro. Embora a mesma dinâmica funcione até mesmo nos níveis mais sutis e dominantes da experiência. Um homem cresce em um lar em meio a muitas discussões. Então, talvez 30 ou 40 anos depois de ter saído de casa, ele está descendo uma rua e passa por uma casa onde as pessoas estão discutindo entre si. Naquela noite, ele tem um sonho, no qual ele se vê brigando com a esposa ou companheira. Ele acorda de manhã, sentindo-se ofendido e retraído. Sua companheira nota e reage ao seu mau humor, o que o deixa mais irritado. Na sequência da experiência, nos diz alguma coisa sobre traços kármicos. Quando era jovem, o homem reagia às brigas em sua casa com medo, raiva e dor. Sentia aversão por briga. Uma resposta normal, e essa aversão deixou um traço kármico em sua mente. Décadas mais tarde, ele passa por uma casa, houve uma briga. Esta é a condição secundária
que estimula o antigo traço kármico que manifesta-se num sonho naquela noite. Esse ponto desse caso que o Rinpoche traz é bastante importante para que a gente comece a adentrar e entender um pouquinho a perspectiva do sonho, principalmente aquilo que se manifesta no que nós chamamos de sonho sansárico. O sonho sansárico é o sonho que opera a depender do nosso traço kármico e que está associado diretamente a esse movimento da mente e sua vinculação direta aos traços kármicos. Por isso, o sonho sansárico, que é o sonho relacionado a esses condicionamentos que nós, de alguma forma, mantemos, estabelecemos e registramos aí na superfície da mente. Um traço kármico definido, qualquer situação pode trazer sofrimento, porque, de alguma forma, ele está dentro, apontando para fora. Se esse indivíduo não tivesse um traço kármico relacionado à discussão, às brigas, e o que ele sente pela briga ali, a aversão, ele passaria por aquela casa e não sentiria nada. É esse traço kármico, esse condicionamento, que, de alguma forma, faz com que ele, ao ver aquela discussão, ao ver aquele movimento, movimente-se tanto internamente ao ponto disso gerar um sonho, e isso movimente tanto ele ao ponto de acordar de manhã se sentindo mal. Trazer para o estado de vigília todos os elementos que são reavivados, naquela experiência de observar a briga, o casal discutindo. Então, o traço kármico, agora a gente vai explorar isso mais uma sessão e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o karma positivo, karma negativo e fazendo a sequência do texto. Mas esse ponto do traço kármico ele é extremamente importante para a gente começar a entender por que operamos da forma como operamos, porque nossa mente reage da forma como ela reage frente às várias situações do dia a dia de nossa vida. E muito importante, quando nós começamos a tomar consciência da forma com que nós reagimos, é reconhecer nos Budas, na tradição, na linhagem, que não é diferente de você, sua mente, coração, do seu corpo e da sua fala, como um refúgio, um espaço seguro, inclusive um espaço seguro em relação a tudo isso que surge de você, de mim, como um traço kármico. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguma dúvida? Algumas mensagens aqui. O Eric faz uma pergunta relacionada à perspectiva da injustiça, né? E eu acho que na semana passada a Gisele trouxe uma questão exatamente trazendo um texto, né, do Dalai Lama sobre o sentir raiva, né? A indiferença pode ser somente negação. E como negação, a indiferença, ela diz do traço kármico da aversão. Então, há uma dinâmica aqui entre apego e aversão. A questão da superação do traço kármico diz da experiência da base e a reação compassiva.
que não é nem apego, nem aversão. Que não é nem apego, nem aversão. É claro que, quando nós olhamos para algumas ações mais duras, por exemplo, como um juiz que precisa julgar um indivíduo por ter cometido um crime, né, ele não vai ter compaixão num sentido ingênuo de que ele deveria deixar o criminoso solto. Ele vai ter uma compaixão irada, no sentido de que o indivíduo precisa ser preso, para que outras pessoas não sofram do mesmo crime, por conta do que ele pode causar. Então, indiferença não é a questão. A indiferença ainda diz da aversão, porque indiferença pode ser só negação, né? A mente flexível, ela vai acolher, então ela acolhe também aquele indivíduo que comete crime, e a gente olha para ele como perfeitamente puro, como um Buda perfeitamente iluminado. Porém, por compaixão irada, se toma algumas medidas. Então, é uma medida de compaixão. Existe apenas karma individual para o bom ou existe karma de grupo? Essa é a pergunta do Pablo. Pablo, o karma ele é tão individual, existe o karma individual, mas o karma ele pode se tornar um karma coletivo. Na medida em que os traços kármicos se assentam numa cultura, por exemplo. Ele pode se tornar um karma coletivo, e amadurecer como um karma coletivo também. Então, uma população que é muito raivosa, ou uma população que tem as suas características, né, pode amadurecer, sim, como um karma para todo um grupo. A gente vai tratar um pouco sobre karma individual e karma coletivo na medida em que a gente for avançando. A pergunta do Zé Alberto é uma pergunta importante. Os traumas adquiridos podem ser identificados como traços kármicos? Como exemplo dado, sim, José Alberto. Um trauma, na perspectiva ocidental, para os tibetanos, isso é um traço kármico, é algo que sedimentou na mente. Então, um trauma, por exemplo, medo de avião, medo de voar, é um trauma. Esse trauma se torna um traço kármico. Quando a pessoa pensa em avião, ela está com medo. Quando ela pensa em voar, ela está com medo. Quando ela sobe... Então, o trauma, ele se torna um traço kármico. Veja, a nossa perspectiva não é tratamento aqui, mas é olhar como a prática espiritual nos ajuda com isso. E compreender que o trauma, ele está no que os tibetanos chamam de superfície da mente, a mente em movimento. A base é perfeitamente pura, é ampla, aberta, espaçosa. E o refúgio interno te leva lá, fazer experiência da base. Tem mais alguém? Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos. Nós nos encontramos na próxima semana para continuidade, né? Hoje nós não fizemos a prática formal. Eu preciso que alguém me cobre o envio do texto, porque eu acabo esquecendo e chega a nova segunda, eu acabei não enviando a vocês. Tá bem? Se alguém me cobrar essa semana, eu envio. Então, vamos nos conectar a essa experiência de vazio, novamente. A base, a espaciosidade. E sinta que essa espaciosidade se abre, acolhendo abrindo espaço e acolhendo. E sinta que essa abertura
que parte do seu coração dissemina amor, compaixão em todas as direções. E na medida em que você dissemina amor e compaixão em todas as direções, faça votos de que todos os seres possam ser felizes e encontrar as causas e ter as condições para a felicidade. E que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, tenha uma vida muito longa. Boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite, Denis. Muito Boa obrigado. noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, Boa obrigada. semana. Boa semana. Boa noite para todos. Obrigada.